Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje iremos falar sobre a transformação da água em vinho, o primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou, que está registrado somente pelo evangelista João. Este é um milagre que consta apenas no Evangelho de João. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, não abordam este acontecimento. Nós estamos falando de Escola Bíblica Dominical, lição para os nossos jovens, primeira lição desse trimestre de 2022. Hoje é a terceira lição, né? Esta lição aqui está contextualizando o Evangelho de João, onde João aborda Jesus Cristo como Filho de Deus, como abordando, trazendo um enfoque sobre a sua divindade. E hoje iremos falar sobre o primeiro milagre de 7 que estão registrados ali no Evangelho escrito por João. Ok? Esta primeira lição nós falamos sobre conhecendo o Evangelho de João. Semana passada você viu aqui no card, nós falamos sobre João Batista, o precursor do Messias. E hoje iremos falar sobre esse milagre realizado pelo Senhor Jesus. Ok? Ative o sininho de notificação, siga o nosso canal, deixe seu comentário aí embaixo, compartilhe os nossos vídeos. Esse retorno, esse feedback seu é muito importante para a gente, ok? Vamos à nossa lição número 3, a transformação do vinho em água, o primeiro sinal realizado pelo Senhor Jesus logo no início do seu ministério, que só João, o apóstolo do amor, aborda. O texto principal, o texto áureo, o texto do dia, está lá em João, capítulo 2, versículo 11, que diz que Jesus iniciou seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele, ok? O resumo da lição nos aponta que Jesus realizou os sinais que Jesus realizou visava fazer com que reconhecêssemos como o Redentor anunciado pelos profetas, sendo a manifestação plena de Deus Filho encarnado. Ok? O texto bíblico se encontra no Evangelho de João, também capítulo 2, versículo do 1 ao 12. Ok? A nossa lição está dividida em 3 tópicos, cada tópico dividido em subtópicos, e nós vamos trazer hoje um resumo, né? O primeiro tópico fala sobre mais do que o milagre, João dizendo aqui que o autor aqui da lição dizendo que o milagre realizado por Jesus foi mais do que um simples milagre. O segundo tópico, a narrativa e seu contexto. E o terceiro tópico, o bom vinho. Ok? A nossa introdução nos pontua que o Evangelho de João nos apresenta 7 sinais, 7 sermões e 7 declarações de Jesus acerca da sua divindade. Todos com o mesmo propósito, que é revelar que aquele homem simples e humilde que habitou entre nós era o Cristo, o Messias esperado de Israel, ou seja, o Filho de Deus. João nos apresenta registros que demonstram que Cristo Jesus cuidou não ser identificado como mais um mestre judaico, ou mesmo como um Messias revolucionário que traria libertação política de Israel. Nesse período aqui, Israel estava sob o domínio romano. Depois que a nação de Judá foi levada cativo para a Babilônia, passaram lá 70 anos. Depois desse período aí, nunca mais a nação de Judá viveu sobre seus domínios. A nação de Judá sempre esteve sobre a observância de um outro país, subjugado de outras nações. Depois dos babilônicos, o babilônico foi conquistado pelo Império Medo e Persa, a união ali dos dois impérios. Depois dos medos persas vieram a Grécia, na liderança de Alexandre o Grande, e depois da Grécia
nós tivemos ali o Império Romano, tivemos um período ali com os Macabeus, revolucionando, brigando pela liberdade do povo judeu, mas depois o Império Romano assumiu novamente o poder e manteve a nação de Israel subjugada, né? Então o povo judeu, os líderes judeus esperavam um Messias que viesse trazer liberdade política do jugo dos romanos. E não foi isso que Jesus veio trazer. Jesus disse: meu reino não é desta terra, meu reino é do céu, meu reino é eterno. Jesus veio trazer liberdade espiritual, salvação, nos libertar do reino das trevas, ok? E os líderes judaicos não aceitaram desta maneira, ok? Então o milagre operado nas bodas de Caná da Galileia é o primeiro de 7 milagres que estão registrados aqui no Evangelho, escrito pelo apóstolo João, ok? Então, mais do que um milagre, primeiro tópico, sabemos que os 66 livros da Bíblia foram escritos por cerca de 40 homens, 40 autores, que viveram em épocas, séculos diferentes, né? A Bíblia foi composta ali desde lá do Gênesis ao Apocalipse, em um período aí de 1600 anos. Então, autores que não se conheceram, viveram em séculos diferentes, muitos não sabiam nem que outros haviam escrito, e quando juntou-se as partes, uma complementou a outra. Por quê? Porque é a inspiração de Deus para a humanidade. Deus inspirou a sua palavra para se revelar a nós. Então a palavra de Deus, ela é completa, ela não erra, ela não falha, ok? A inspiração plenária e verbal das Escrituras, porque ela é completa, a Bíblia não tem uns livros mais inspirados do que outros, ou uns inspirados e outros não. A Bíblia toda é inspirada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura divinamente inspirada é apta, é proveitosa para ensinar, para redarguir ou repreender, para corrigir, para instruir-nos em justiça. Okay? Então toda a Escritura é divinamente inspirada, ok? Então toda ela é inspirada, é a palavra de Deus. Jesus operou inúmeros milagres, muitos não foram registrados, como consta lá João 21, 25, nenhum deles, contudo, deixou de ter um propósito específico, seja quanto à realização, seja quanto ao registro, ok? Então aqui nós trazendo um resumo sobre a completude das Escrituras, que a Bíblia não falha, ela é completa. Então cada milagre, cada profecia, cada ensinamento, cada advertência que a Bíblia Sagrada tem um propósito, tem um sentido específico, porque o próprio Cristo disse que nenhuma vírgula, nenhum tio, nenhum jota do que consta no livro da lei deixará de cumprir-se, ok? Então este é o Evangelho escrito pelo apóstolo João. A sensibilidade espiritual de João o levou a interpretar o milagre de Caná dentro do seu real propósito, ou seja, revelar a divindade de Cristo, distinguindo-o dos demais homens. Naquele momento, o Messias estava se revelando como Deus para seus discípulos, como um ato inicial de uma série de outros sinais que Jesus realizaria. É por isso que João descreve que Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos passaram a crer nele. Os seus discípulos passaram a crer em Cristo depois deste milagre realizado no casamento, ok? Caná da Galileia, o contexto, a narrativa, né? João é o único evangelista que registra esse evento ocorrido no primeiro ano do ministério de Cristo. Dentre eles está o primeiro milagre, que é a transformação, né? Que é isso que nós estamos pontuando aqui, que é a transformação da água em vinho na comunidade de Caná, ali na região da Galileia.
assim identificada, né? Terra, Caná de Galileia era a terra do discípulo de Jesus, Natanael, né? Ali era vizinho de Nazaré, onde também o Senhor Jesus foi criado, onde os pais de Jesus moravam, ok? Um incidente inesperado põe Jesus em cena. A falta de vinho. Acabou o vinho no casamento. Isto levou sua mãe a procurá-lo, Maria, né? Numa indicação de que esperava dele uma solução para o problema. Acabou o vinho, recorreu a Jesus. Há entendimentos diferentes acerca da motivação desse diálogo entre Jesus e sua mãe. Mas a resposta de Jesus nos leva a entender que Maria realmente esperava uma solução miraculosa, porque bem sabia quem era Jesus e a quem o anjo lhe anunciara como filho de Deus. Então Maria sabia quem era o Senhor, né? Havia no coração de Maria uma expectativa pela manifestação de Jesus ao mundo. Maria esperava que Jesus, naquele momento, como filho de Deus, vendo a situação ali vexatória do vinho ter acabado ali no meio do casamento, que Jesus realizasse um milagre. E o milagre foi realizado, mas Jesus disse a Maria que não havia chegado ainda o seu momento, a sua hora de revelar-se ao mundo. Mesmo assim, Jesus transformou a água em vinho. E, apesar de ser surpresas para todos ali, João nos dá a entender que o foco ali ficou mais em cima dos apóstolos, que os apóstolos passaram a conhecê-lo, Jesus, como Filho de Deus, como o Messias. E parece que a festa continuou, ficaram surpresos no momento ali com o vinho, mas a festa continuou, né? E os discípulos mais próximos ali do Senhor Jesus reconheceram que Jesus era realmente o Filho de Deus. Aleluia! O bom vinho é uma mensagem para Israel. Por algumas vezes, Israel, a nação de Israel, é comparada com uma vinha. Está lá em Salmo 80, do 8, depois 14, e principalmente Isaías 5, versículo do 1 ao 7. Amorosamente plantada e protegida por Deus. Havia chegado o tempo em que a vinha seria arrancada e não mais cercada e cuidada, pois só produzia uvas bravas. Os judeus rejeitaram toda a oportunidade que receberam durante o antigo pacto como nação escolhida. Foi quebrado por sua incredulidade. Então Deus comparou ali a nação de Israel a uma vinha. Por quê? Porque Deus tirou a vinha, tirou Israel do Egito, colocou numa terra boa, próspera, terra que tudo que se plantasse produzia, desterrou os inimigos, cuidou, zelou, mas a nação não dava fruto, não dava frutos bons. Era um povo rebelde, um povo murmurador, um povo que a Bíblia usa a expressão de prostituía-se, ou seja, adorava a outros deuses. E foi testando a paciência de Deus, a ponto de 722, o Reino do Norte, também conhecido como Israel, ser invadida, a sua capital Samaria, pelos assírios. E a partir dali a nação do norte deixou de existir. E mais 110 anos depois, aproximadamente, foi a vez da nação do sul, Judá, ser também levada cativa pelos babilônicos, ter sua cidade destruída, Jerusalém, e seu templo também destruído. Por quê? Porque deixaram de seguir os mandamentos do Senhor. E a justiça de Deus chega mais cedo ou mais tarde.
Então Deus comparava a nação de Israel a uma vinha, que Deus cuidou, zelou, molhava, regava, mas só dava frutos podres, frutos ruins. Não havia mais o vinho da alegria. A religiosidade judaica se mostrara totalmente inútil, com as falhas, com as talhas vazias que estava posta em Caná, ali no casamento. A estrutura da religião já não tinha em si mesma valor algum diante de Deus. O templo havia se transformado em um covil de ladrões. O templo, que era um lugar de adoração, um lugar da manifestação da presença de Deus, havia se tornado em um lugar de comércio. Jesus se manifestou intensamente aos judeus, mas eles não o reconheceram como o Messias prometido. Ao contrário, crucificaram. Além do propósito de revelar a divindade de Cristo e de ser uma mensagem para Israel, esse texto sagrado também, para nós, é uma mensagem eloquente. Através dele, podemos refletir sobre o sério perigo que corremos de nos envolver com práticas ou liturgias frias, enquanto ficamos embebados por vinhos deste mundo, desejos, né? Alegrias mundanas, como muitas vezes acontece. Estamos tão acostumados, como já disse certo pregador, estamos tão acostumados com este mundo que nos esquecemos do céu. Nos esquecemos do céu. Estamos tão embebados pelo vinho deste mundo, tão embriagados com os desejos, com as concupiscências do mundo, que nos sentimos em casa aqui neste lugar. E isto é perigosíssimo. Assim eram os judeus daquela época. Eles esperavam o Messias que viesse resgatar do jugo romano, mas não que viesse apresentar o reino dos céus. Ok? Então precisamos ter cuidado, precisamos voltar-nos para Jesus com profunda contrição, ouvi-lo e fazer a sua vontade. Ele nos enche da água do Espírito, que produz em nós alegria e desejo do céu. Okay? Ao falarmos sobre vinho também é importante ter firme as recomendações bíblicas quanto aos perigos das bebidas embriagantes. As Escrituras nos advertem, contudo, dos males que o vinho causa e nos desaconselha a usá-lo. Ok? Salomão mesmo escreveu: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e a todo aquele que nele querrá nunca será sábio. Olha, a advertência de Salomão está lá em Provérbios capítulo 20, versículo 1. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. Provérbios 23, 31 ao 32. E Paulo, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Ok? Então este é o nosso resumo desta nossa terceira lição sobre o primeiro milagre registrado por Jesus no início do seu ministério, que foi a transformação da água em vinho em um casamento ali na comunidade de Caná, próximo ali de Nazaré, onde Jesus foi criado, ali na região da Galileia. O discípulo Natanael, também conhecido como Bartolomeu, era desta comunidade. Ok? Deus abençoe tua vida. Deus te guarde.
Abraço.